Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Pontualmente 7 da manhã, segunda-feira, 2 de setembro de 2019, no ar, Jornal da Hora, aqui na Rádio da Família 92,3 FM. Até às 8 da manhã você fica com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Gente que faz rádio para você, Marco Antônio Marrom na Central Técnica, Márcio Pena nas redes sociais e gerando imagens, o rádio para ver e ouvir. Na produção, Rafaela Moreira e Alex Nantes, eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio Hora, do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Agora 7 horas 1 minuto, 7:01, vamos conferindo os destaques do dia. Flamengo vence o Palmeiras e continua líder do Brasileiro. Presidente Bolsonaro será submetido a nova cirurgia. Receita libera a venda de pneus, armas e cigarros na fronteira. Desemprego cai, mas ainda atinge 12 milhões e 600 mil brasileiros. Na entrevista do dia, hoje aqui no Jornal da Hora, vamos entrevistar o candidato ao Senado de 2018, do ano passado, o homem da Justiça, Sérgio Rafucci, será o entrevistado de hoje no Jornal da Hora. Vamos falar sobre eleições 2020. Sérgio Rafucci foi o campeão de votos para o Senado na capital do estado, aqui em Campo Grande. No entanto, perdeu nos municípios do interior. O nome dele muito cotado para disputar a prefeitura de Campo Grande. Hoje ele vai dizer se disputa ou não, qual será o partido, enfim, e as articulações políticas, grupos políticos que o apoiam, sim ou não. Daqui a pouquinho aqui no Jornal da Hora. Sérgio Rafucci, eleições 2020. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas e 2 minutos, 7:02. O trânsito em Campo Grande tem sido alvo de muita preocupação do nosso jornalismo. As questões comportamentais, como a questão do suicídio, as doenças mentais e, acima de tudo, pautando no nosso jornalismo as soluções nas editorias principais do ponto de vista daquilo que faz com que as questões sociais possam estar sendo resolvidas. Os aspectos econômicos nos mais diversos setores produtivos, nós temos abordado aqui no jornalismo da Rádio Hora, tanto no Jornal da Hora quanto no Giro Notícias. O Correio do Estado do final de semana traz na sua capa: trânsito matou 3 mil e deixou 47 mil inválidos. Os números se referem aos acidentes envolvendo motocicletas ocorridos nos últimos 10 anos. Isso no Mato Grosso do Sul. Preocupante. Vamos para este mês de setembro, aí tem uma Semana Nacional do Trânsito e buscar sensibilizar aí autoridades e motoristas e motociclistas, enfim, vamos interagir muito, buscando soluções e a queda desses índices aí de acidentes no trânsito do nosso Mato Grosso do Sul. 7 horas e 3 minutos. A questão da intolerância, do preconceito e do ódio gerou uma ação aqui no Mato Grosso do Sul, não é? O jovem Rafael Tavares está nesta polêmica. Nós já o entrevistamos aqui no jornalismo da Rádio Hora. O Rafael Tavares, ele despertou aí uma ação e ele é réu por crime resultante de preconceito de raça ou de cor. O jovem empresário foi ouvido em 12 de dezembro do ano passado pela Polícia Civil,
negando pertencer a grupos racistas ou extremistas, e justificou o tom irônico de seu texto alegando o uso da hashtag contrária a seu candidato. Ele é o primeiro acusado de crime de ódio na Justiça do Estado. Rafael Brandão, portanto, 34 anos, ele continua usando redes sociais para criticar eleitores que vão contra o presidente Jair Bolsonaro. Defendendo a denúncia do promotor Eduardo Franco Cândida e a instituição que representa o Procurador-Geral do Ministério Público, Paulo Passos declarou que não existe problema em ser irônico, mas que a ironia não tem relação com preconceito, ódio, desrespeito e intolerância. Olha só, hein? A responsabilidade de pessoas que vão para a frente do computador, enfim, que atacam seus adversários, aqueles que pensam o contrário, enfim. E o primeiro réu aí é o jovem militante da direita, aí, o Rafael Tavares. Vai ter que se explicar junto ao Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul. Agora, 7-5. E o futebol, hein? Final de semana a bola rolou, o Flamengo venceu o Verdão, 3-0, continua líder. O Santos também venceu. E o Santos com 36 pontos idênticos ao Flamengo é o segundo colocado, né? Já o Ricardo Paredes, portanto, trazendo um balanço aí da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Agora 7-6. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Alex Nantes, bom dia. Bom dia, Arthur. Setembro começou com chuva em 14 cidades de Mato Grosso do Sul. Ontem a cidade que mais choveu foi em Sidrolândia. O município que é ao lado de Campo Grande registrou 30 milímetros. Já na capital o acúmulo foi de 10,8 milímetros. Para hoje, a previsão é de mais chuvas nas regiões leste, nordeste e norte do estado. E mesmo com a chuva, a máxima poderá chegar aos 36 graus em algumas regiões. Em Campo Grande, o dia amanheceu com nevoeiro e com temperatura de 17 graus. A segunda-feira será de céu parcialmente nublado. A temperatura máxima poderá chegar aos 31 graus. Em Cacilândia, Chapadão do Sul, Paraíso das Águas, Três Lagoas e Paranaíba, a previsão é de pancadas de chuvas isoladas no início da manhã. À tarde, o céu ficará parcialmente nublado. A máxima será de 34 graus. No sul do estado, a previsão é a mesma. Céu nublado e pancadas de chuva no período da manhã e à tarde de céu nublado. A temperatura máxima será de 32 graus. E na região do Pantanal, a previsão é de céu parcialmente nublado durante todo o dia, mas a máxima chegará aos 36 graus. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora em Campo Grande está fazendo 18 graus, a umidade do ar está a 96%. Isso quer dizer que aumentou conforme a chuva, né, Arthur? Muito bom, hein? Acima dos 90%, nós tivemos dias aí com 14% de umidade relativa no ar, né? Muitos problemas respiratórios na população sul-mato-grossense. Agora 7 e 8. 99911-9689. Embarques de banana ganham força, falta espaço para armazenar o milho e saem os zoneamentos para mais 6 culturas. Informações do agronegócio com Humberto Ferretti. Jornal da Hora. Os embarques brasileiros de banana para a União Europeia simplesmente dispararam neste ano. Até julho foram 16 mil toneladas, 4 vezes mais que no mesmo período de 2018. Já o preço registrou uma pequena queda, o que fez o faturamento crescer apenas, entre aspas, 294% para 7 milhões de dólares. Com o clima favorável e a volta das chuvas, o produtor brasileiro investiu mais na banana e viu a qualidade melhorar. O avanço da safra de milho preocupa produtores do Mato Grosso. Já são 31 milhões de toneladas, bem mais que a média dos últimos anos. O problema é que a capacidade de armazenamento não acompanhou esse avanço. O IMEA informa que o estado consegue estocar cerca de 38 milhões de toneladas de grãos, mas que o ideal seria uma estrutura para 75 milhões. E como muita gente ainda aguarda parte da soja, pode sim faltar espaço para o milho.
saíram os zoneamentos agrícolas para mais 6 culturas: amendoim, cevada, feijão calpi, girassol, mamona e sorgo granífero. Os documentos apontam a época ideal de plantio para evitar problemas com o clima e ainda as variedades e o tipo de solo indicados para cada região. Os documentos foram publicados no Diário Oficial e também podem ser acessados pela internet no site agricultura.gov.br. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Daqui a pouquinho, as informações do Campeonato Brasileiro. O esporte daqui a pouco com o Ricardo Paredes. Nós vamos ao rápido intervalo, voltamos já já. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h14, o Jornal da Hora. Daqui a pouco vamos entrevistar Sérgio Harfucci, o homem da justiça que estreou na política no ano passado, foi candidato ao Senado, ganhou as eleições em Campo Grande. Ele foi o mais votado pelo povo de Campo Grande, os eleitores colocando ele em primeiro lugar. No entanto, ele não teve o mesmo sucesso eleitoral nos municípios do interior, né? Mato Grosso do Sul elegeu 2 senadores, a senadora Soraya Tronic, né, do PSL, foi eleita na onda Bolsonaro, e o senador Nelsinho Trade, pelo PTB, e que logo em seguida mudou de partido, foi para o PSD. Agora é hora do esporte, às 7h15, aqui no Jornal da Hora. Bom dia, Ricardo Paredes. Tudo bem, Ricardinho? Bom dia, Mário. Um abraço para você, um abraço aos amigos do Jornal da Hora. Já vendo a nossa querida Rádio Hora. Campeonato Brasileiro, o bicho está pegando, Mário. Flamengo confirma a liderança. O Corinthians, o Timão, está chegando aí na ponta do Campeonato Nacional. O bicho está pegando aí. O Campeonato Brasileiro já está na 17ª rodada, que teve São Paulo 0, Grêmio 0. Olha só, o jogo foi no sábado, 10 da manhã, no horário de Mato Grosso do Sul. São Paulo 0, Grêmio também 0. Também no sábado, o Bahia bateu 1-0 a equipe do CSA. A Chapecoense recebeu o Santos e perdeu por 1-0. Olha o peixe aí. O Atlético Paranaense bateu o Ceará por 1-0. Internacional venceu apertado aí o Botafogo por 3-2. E ontem, Fortaleza 2, Goiás 0. Flamengo 3-0 no Palmeiras, confirmando a liderança na competição. O Cruzeiro bateu o Vasco por 1-0 e o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Fluminense e Avaí jogam hoje, 19 horas, no horário MS. Portanto, a 17ª rodada ainda tem um jogo nesta noite de segunda-feira. No Campeonato Brasileiro, a classificação é a seguinte: o Flamengo lidera com 36 pontos, em segundo o Santos também com 36 pontos ganhos, e em terceiro aparece a equipe do Corinthians. Corinthians agora com 31 pontos conquistados. Em quarto, São Paulo com 31. Em quinto, Palmeiras, que caiu, né? Está caindo, né? Ladeira abaixo. Palmeiras com 30 pontos ganhos. Felipão tem que abrir o olho, porque senão a casa cai para o Luiz Felipe Scolari. No rebaixamento, o Chapecoense com 14, Fluminense com 12, CSA com 12 pontos, o Avaí conquistou apenas 7 pontos ganhos na competição. Na Série B, a rodada começou sexta-feira com Paraná Clube 1, Vila Nova também 1. Vitória empatou 0-0 com Botafogo de Ribeirão Preto. Cuiabá 0-0 com Criciúma. Sábado, no complemento da rodada, Oeste 0, Sport Recife 0, Ponte Preta 1-0 no Curitiba. Atlético Goianiense bateu o São Bento por 1-0. Londrina 0, CRB 1, Figueirense 0, Guarani 1, Bragantino 2-1 no Brasil de Pelotas, e o América Mineiro empatou 0-0 com o Operário de Ponta Grossa, Paraná. O Bragantino lidera com 41 pontos, em segundo Curitiba com 34, em terceiro Atlético Goianiense com 34 pontos também. Em quarto, Sport Recife, 32 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, na zona de degola, Vila Nova de Goiás com 21, Oeste tem 20 pontos, São Bento com 19, o Guarani também com 19 pontos ganhos.
Meio de semana, de Copa do Brasil, fase semifinal. Nesta quarta-feira, dia 4, Inter e Cruzeiro. Primeiro jogo, o Inter, jogando no Mineirão, bateu por 1-0 a equipe do Cruzeiro. E tem também Atlético Paranaense e Grêmio. No primeiro jogo, o Grêmio venceu por 2-0, portanto, a vantagem enorme aí da equipe do Grêmio, do Renato Gaúcho. As duas partidas começam nesta quarta-feira, às 20h30. E a Copa Verde vai ter sequência amanhã, com Atlético Acreano e Remo. Costa Rica e Cuiabá jogam na quarta-feira, 19h, em Costa Rica. Também na quarta-feira tem Paysandu e Bragantino, Luverdense e Goiás. São os jogos aí das quartas de final da Copa Verde. O Costa Rica é o único representante do nosso estado na competição. Voltamos com você, Arthur Mário. Aquele abraço, Ricardo Paredes. Ótima semana, meu amigo, e que tenhamos mais chuva. Choveu muito aí na região da Vila Nácer, aí, Ricardinho? Choveu muito ontem no período da tarde, né? De manhã foi apenas uma garoa, mas no período da tarde caiu uma água legal, né? Para melhorar o ar, né? Aqui na nossa região, aqui na grande Vila Nácer, Santa Luzia, Copaçu e região aqui, viu, Mário? Aquele abraço, Ricardinho. 7h20, 7h20, Jornal da Hora. Desemprego cai, mas ainda atinge 12.600.000 brasileiros. A informação com a Milena Abreu. Jornal da Hora. O desemprego no Brasil caiu em julho. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país encerrou o 7º mês do ano com taxa de desemprego em 11,8%. É o menor patamar registrado no ano. Ainda assim, são 12.600.000 brasileiros desempregados. No entanto, segundo o IBGE, falta emprego para 28.100.000 brasileiros, se forem considerados, além dos desempregados, as pessoas que trabalham menos de 40 horas semanais, mas gostariam de trabalhar mais, as que estão desempregadas, mas não poderiam aceitar uma vaga no mercado, e aquelas que desistiram de procurar por emprego. O Instituto revelou números também sobre a população ocupada, que somou 93.600.000 pessoas em julho, cerca de 1.200.000 a mais em relação ao trimestre encerrado em abril. O IBGE destaca, no entanto, que a recuperação do mercado de trabalho tem sido dilatada pelo aumento do trabalho informal e da subocupação. De acordo com os dados, cerca de 41% da população ocupada é de trabalhadores informais, ou seja, pessoas empregadas no setor privado sem carteira, trabalhadores domésticos sem carteira, trabalhadores por conta própria sem CNPJ e empregadores sem CNPJ, além de pessoas que ajudam parentes. Para fins de comparação, no mesmo período do ano passado, os informais representavam 40,5% da população ocupada. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Muito obrigado aí, Milena Abreu. Certo é que indicadores econômicos colocam, né? O segundo trimestre foi fechado pelo IBGE e na semana passada um crescimento no nosso PIB de 0,4% e aos poucos essa redução do desemprego. Muito pouco ainda, no entanto, é apenas o início do novo governo. Nós estamos aí com 8 meses do governo Jair Bolsonaro e aguardando, evidentemente, uma série de mudanças, de avanços na economia. 7h22, conforme nós anunciamos, na manhã desta segunda-feira, dia 2 de setembro, nós recebemos aqui, no jornalismo da Rádio Hora, Rádio da Família, o Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Harfuch, que no ano passado estreou na política sul-mato-grossense, disputando o cargo de senador, e naquela oportunidade ele venceu, foi o vencedor das eleições em Campo Grande. No entanto,
no interior do estado, nas demais cidades, não houve essa mesma proporção de votos, e hoje ele conversa conosco e sinalizando, até porque o nome dele tem aparecido muito em pesquisas. Vamos conversar muito sobre 2020, eleições municipais, eleição de prefeito, de vice e de vereadores aqui em Campo Grande e em todo o Brasil. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Hora. Bom dia, doutor Rafushi. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação para mim retornar aqui os seus microfones. Seu nome circulou, inclusive, para ocupar cargos no governo Bolsonaro, enfim. Como é que ficou isso aí, doutor Rafushi? Eu recebi um convite direto da ministra Damares Alves para assumir a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e da adolescência. No entanto, isso implicaria em ter que deixar definitivamente o meu cargo no Ministério Público. Eu optei por ficar com o cargo, afinal de contas, são 27 anos de carreira, mas assim mesmo a ministra pediu para que houvesse um termo de cooperação do nosso Ministério Público com o Ministério dos Direitos Humanos, e nesse ponto eu estou designado pelo nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Paulo Passos, para cooperar com o Ministério dos Direitos Humanos dentro do Ministério Público. Nesse momento mesmo ela pediu a minha designação para acompanhar um caso grave que está ocorrendo em Rio Verde, envolvendo pedofilia, inclusive com uma prisão, além de políticas públicas como um todo. O nosso programa Proceve, que começou aqui em Campo Grande, aquele do Sujou Limpou. Ah, sim. Responsabilização. A palavra-chave do programa é essa, inserção da reparação de danos nos regimentos escolares. Também está sendo desenvolvido com política pública nacional, já está inserido nos regimentos escolares do governo do Distrito Federal. O governador Wilson Witzel também está já desenvolvendo o programa para inserção no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. O nosso programa está avançando bem, e isso dentro daquilo que nós temos oferecido ao Ministério dos Direitos Humanos. Há também sugestões quanto à alteração do Estatuto da Criança e Adolescente, no lugar de a redução da maioridade penal por uma alteração constitucional, o que levaria um desgaste muito maior. Apesar dessa opinião pública estar impulsionando essa ação, no entanto, uma PEC nessa ordem vai afetar 100% dos adolescentes do Brasil, no momento em que o nosso sistema carcerário está aos frangalhos, está no caos, está decrépito. Nós não conseguimos comportar nem os presos adultos que já temos para aprender. Você vê a todo tempo, tornozeleira para todo lado, para quem deveria estar cumprindo pena em regime fechado. Não é? A notícia da semana é que os assassinos do menino Hélio estão já em casa. Aquele garoto Hélio aqui em Campo Grande? Não, foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Tá. Então, perceba, crimes de crueldade atroz, de crimes já assim denominados pela legislação como hediondos. O sujeito não cumpre lá 1/6 da pena, 2/5. Então, não temos sequer um sistema adequado penal para o adulto. Vai reduzir a maioridade penal para colocar esse contingente de adolescente também dentro do sistema penitenciário, vai ser o caos. Então, eu estou dizendo isso tudo para justificar a contribuição que nós estamos oferecendo ao governo federal em relação à alteração do estatuto. Aumentando o tempo de internação, diversificando o sistema de internação para a prática de crimes ou para a prática de atos infracionais análogos a crimes contra a vida, praticados por adolescente. E, enfim, a gente vê que está bem conturbada a questão no cenário nacional em termos de legislação, mas nosso Estado está bastante presente no governo federal. Doutor Rafushi, num cenário de afrouxamento legislativo, o seu nome surge do ponto de vista
de alguém que teve a coragem de impor políticas conservadoras. Nós temos um afrouxamento nos partidos políticos, nós temos um afrouxamento no Poder Judiciário, que o senhor acaba de criticar, a produção de leis no Congresso, de forma muito clara, passar a mão na cabeça do errado, fortalecendo o errado e o certo, as coisas certas nesse país. Essa é a mesma opinião pública revoltada. O senhor acredita que a sua pequena postura, suas decisões num campo da sociedade, ou seja, criança e adolescente, fez o seu nome crescer e ser aceito diante de uma democracia, entre aspas, que afrouxou para a corrupção, que afrouxou para o crime, e de repente alguém com ideias conservadoras impõe, começa a discutir com a sociedade, ganha repercussão nacional. É uma vontade da nossa sociedade de repensar valores, e esses valores conservadores com mais espaço na nossa sociedade? É certeza que estamos num momento novo, no entanto, buscando aquilo que nós perdemos, os valores que se foram. É preciso bastante humildade para se repensar os passos e voltar atrás daquilo que se errou. É sim esse o momento. As pessoas não suportam mais a injustiça, a impunidade, a corrupção, a forma com que o Brasil vem sendo conduzido, seja dentro do cenário político, seja no cenário social, seja nas relações interpessoais, chegou ao fim. A vida é cíclica, não é? Então nós saímos lá de um momento que estava com a pecha de um momento de autoritarismo, descambamos nesse pêndulo para um outro extremo da libertinagem, descobrimos que a libertinagem mata, fere, destrói muito mais do que o autoritarismo, e não que se queira de volta qualquer tipo de abuso, porque o autoritarismo é o abuso da autoridade, não é? E enquanto que a libertinagem é o abuso da liberdade. Curiosamente, estamos justamente numa semana discutindo sobre uma suposta lei de abuso da autoridade, que na verdade são aquelas 10 medidas contra a corrupção que, malfadadamente, o senhor Rodrigo Maia redenominou, aliás, rebatizou depois de ter alterado o sentido. Aquilo que era para combater a corrupção, ele meteu uma vírgula e está, na verdade, fortalecendo a corrupção com o enfraquecimento de instituições como o Ministério Público. Então, eu só faço esse parênteses porque estamos falando de autoritarismo e essa lei não tem nada de confronto a abuso de autoridade, porque nós já temos lei para isso. Não é? No entanto, eu estou falando sobre comportamento social que a gente tem aqui, não se tem mais como levar adiante esses desmandos, esses escalabros que temos visto. As pessoas, acho que têm saudade de ter um lar sólido, onde há respeito, onde quem paga a conta é que manda, que aliás é esse o cerne desse nosso projeto. Ele, muito mais do que inserir regimentos, reparação de danos no regimento, ele tenta resgatar exatamente essa formação da personalidade humana dentro do campo da responsabilidade. Como é que o senhor está analisando aí o presidente Bolsonaro na questão da lei de abuso de autoridade? O senhor acredita que ele vai vetar totalmente ou são alguns pontos aí? Se for o Bolsonaro que pediu voto com a campanha que ele fez, tem que vetar integralmente, uma vez que a origem desse projeto de lei é o desvirtuamento da vontade da população. Eu estava em Brasília quando apresentamos esses quase 3 milhões de assinaturas em cima das 10 medidas contra a corrupção. O que o senhor Rodrigo Maia fez foi inverter os dispositivos para proteger a corrupção. Além do que, a forma com que até aqui foi conduzido esse processo é absurdamente inconstitucional. Ninguém sabe quem foi que votou, aprovou. Não é dessa forma que se fazem as coisas. E como o senhor Jair Bolsonaro é um parlamentar experimentado, ele sabe muito bem os embustes que foram criados para que essa lei fosse trazida até aqui, aprovada pela Câmara, encaminhada ao Senado. Eu espero que, pelo menos por vício,
de formação seja revista, sejam discutidos esses pontos, se traga de volta a discussão. Então, se o presidente agir como ele se pronunciou na sua campanha eleitoral, com certeza haverá veto integral. No entanto, nós já observamos que o Congresso Nacional quer medir forças com o presidente, e a questão de pouco tempo até se discutiu numa espécie de uma intervenção, tornando o presidente da República uma Rainha Elizabeth, e isso é muito ruim para a nação. Então, se aprovar em parte, vai ser por conta dessa flexibilidade política que se exige para transitar dentro do cenário nacional. Mas eu duvido que dentro da sã consciência de qualquer ser que queira lutar contra a corrupção se aproveitasse qualquer ponto desse projeto. O projeto é integralmente inconstitucional. Bom, Rodrigo Maia, pela crítica que o senhor faz, ele não é isolado, não é sozinho. Ele está envolvido em crimes, já apontado pela Polícia Federal, ele e o pai, no Rio de Janeiro, mas ele parece-me que representa essa banda podre do Congresso, né? Que são muitos. Praticamente 50% dos parlamentares conseguiram reeleição, e dentro também de um sistema que eles mesmos geram as normas. Pense, a Câmara Federal é quem trouxe, num momento de crise nacional, onde se cortam na carne os subsídios das pessoas, e está se tentando uma reforma da Previdência para que o Brasil sobreviva, etc. E me vem lá um caixa de 1 bilhão e 700 milhões de fundo eleitoral, mais 1 bilhão e 600 de fundo partidário, e vamos distribuir esse bolo para quem? Para nós mesmos, deputados federais. O critério de distribuição desses recursos para deputados federais é inominável o que a gente vê. É evidente que com essa fortuna toda, algum alcance tem. Ainda assim, metade deles foram recusados. Mas, infelizmente, quem está lá ainda ditando essas normas, pensa em si próprio, legisla em causa própria, isso é induvidoso. A questão de tempo de TV, a distribuição também proporcional a fortalecer quem já lá está no poder. Então, não se pensa numa oxigenação de poder, mas se manter o que tem a todo custo. Então, se tem metade desses que ainda estão, foi por conta disso. Eles fizeram as normas beneficiando-se a si próprios, as regras eleitorais, para que eles mesmos se valessem disso. E isso eu senti na carne nessa última eleição. Bom, são 7h36, conversando com o doutor Sérgio Raifusso, procurador de Justiça no Mato Grosso do Sul. Nós temos um rápido intervalo, vamos à Central Técnica e voltaremos daqui a pouco, focando a entrevista com ele nas eleições 2020 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, se ele vai disputar ou não, se já definiu o partido político ou não. Nesse cenário, ele avaliando aí o Congresso Nacional, nota-se, percebe-se a postura dele de sempre, e a questão, né, para a gente ter uma compreensão do posicionamento político partidário do Dr. Sérgio Raifusso. Ele já fez algumas afirmativas aqui do que pensa na política. Nós vamos às dicas de finanças pessoais ali com João Victor Faedo, um rápido intervalo e voltamos já já. Jornal da Hora. Bom dia, queridos ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre taxas. Você já fez a conta das taxas que você paga? São muitos impostos, muitos serviços que nos cobram as famigeradas taxas. Elas parecem ser inofensivas, não fazem mal a ninguém, às vezes de um valor bem pequeno. Mas você já fez a conta do quanto custam essas taxas ao longo do ano? Esses dias fiz uma conta com um amigo. Ele tinha 3 contas correntes em 3 diferentes bancos e mais 3 cartões de crédito. Cada conta cobrava uma tarifa de manutenção mensal pelos serviços. Os cartões cobravam anuidade. Uma taxa de 15 e outra de 30, enfim, pareciam bem pequenas e inofensivas. Mas no fim das contas, ele estava pagando mais de R$ 2.500 por ano. É isso mesmo, mais de R$ 2.500 em um ano. E a grande pergunta é, qual o retorno que ele tinha? Veja as taxas e tarifas que você costuma pagar. Qual o retorno direto que ela traz para você?
Hoje o mercado está bem concorrido e existem várias opções, bancos digitais, cartões de crédito sem tarifas. A dica então é questione sempre aquilo que você paga e se existem opções mais baratas ou até mesmo gratuitas pelo mesmo pacote de benefícios. Você pode estar deixando seu dinheiro ir pelo ralo. Então, questione, veja, busque opções mais baratas. Você certamente vai encontrar. Tenha um bom dia e um excelente trabalho. Jornal da Hora. Com Arthur Mari. Agora 7h41, voltando na segunda parte da entrevista com o Procurador de Justiça de Mato Grosso do Sul, Dr. Sérgio Harfuch, onde na primeira parte ele deixa uma opinião sobre esse momento brasileiro, a questão nacional, do ponto de vista político, do ponto de vista do que ele pensa. Dr. Harfuch, agora com o Alex Nantes já participando conosco nesse segundo bloco aqui da entrevista, ficou bem claro a sua postura idêntica a alguns momentos aqui no nosso jornalismo. Por exemplo, na semana retrasada nós tivemos a honra de entrevistar aqui o Roland Groen, cidadão holandês, casado com uma brasileira de Campo Grande, enfim, conversamos sobre previdência na Europa, política tributária e questões comportamentais também. E ele deixava muito claro, olha, para comparar o Brasil com a Holanda, com a Europa, é meio complicado, até porque a esquerda para vocês aqui é a direita nossa lá na Europa. Mas, na verdade, a gente acompanhando a decisão dos povos no primeiro mundo, o conceito de direita e esquerda, pelo menos, já é algo do passado há muito tempo, né? O povo do primeiro mundo vota no melhor projeto de acordo com as circunstâncias econômicas, de acordo com as políticas sociais daquele momento. O senhor afirmou, e a gente percebeu com a chegada do presidente Bolsonaro uma campanha onde projeto de governo pouco se discutiu, e na pauta das eleições do ano passado, em que o senhor foi candidato ao Senado, foram as questões comportamentais, né? Então, lá no primeiro mundo, a gente vê partidos conservadores, ideias conservadoras pesando em eleições, enfim, ou seja, cada povo buscando a cada momento a sua melhor o seu melhor posicionamento. Qual o balanço que o senhor fez dessa sua primeira experiência? Homem da Justiça, disputa uma eleição do Senado e Campo Grande mandou um recado. Por que nos demais municípios o senhor não teve essa força que teve na capital? Já avaliou bem? Porque eu não tinha a maioria dos prefeitos e quem sabe alguns vereadores para fazer o serviço de cabo eleitoral. Aliás, eu não tive nenhum cabo eleitoral, eu tive amigos que se dispuseram a divulgar o nome e suas famílias fizeram também esse trabalho. Foi o que o resultado nos mostrou aqui em Campo Grande, até porque eu não tive tempo de TV, não tive recurso para percorrer o estado, e nem tempo, eu tive 20 dias de campanha apenas, e estava bem limitado dentro de um partido em que, pela coligação nas proporcionais, os meus colegas de partido pediram voto para outro candidato. No entanto, Campo Grande, que teve maior proximidade com essas informações, puderam fazer uma escolha. E isso me incentivou bastante, mostrando que essa realmente a nova direção para as coisas, né? Eu reputo que não houve maior êxito justamente por conta desse desequilíbrio nas regras para as eleições, que são sempre apresentadas para cada pleito. Nós não temos nada fixo. Ela flutua de acordo com a conveniência de quem está no poder, de quem está mandando. E isso realmente prejudicou, mas não foi o bastante para encobrir a boa vontade do campo-grandense. Alex Nantes, aqui, já deu bom dia, esteve aqui com a previsão da meteorologia. O Alex, ele nos meios acadêmicos, na juventude, circulou bem o nome do Dr. Sérgio Harfuch, com ideias conservadoras, diga-se de passagem, como é que foi no segmento jovem? Eu acredito que assim, né, bom dia novamente. Faltou muito, o senhor falou sobre TV, o senhor não teve muito apoio, né, da TV e
dos meios de comunicação. E hoje o jovem está muito conectado, né, nesses meios de comunicação. Então eu acredito que faltou nisso, né, a TV apoiar o senhor e tudo mais. Eu acredito que a universidade, eles não são tão conservadores assim, né. Eu acredito que dentro do meio acadêmico é mais pro lado liberal, assim, né. Eles acreditam mais na liberdade de expressão e tudo mais. Então eu acredito que talvez a forma com que tenha sido em relação à TV não tenha chegado tão próximo assim da gente, do meio acadêmico. Doutor Carfucci, o Campo Grandense tem acompanhado aí o seu nome em pesquisas, o Top Mídia semana passada soltou uma pesquisa, a eleição do senador, ela é um referencial também aqui nas nossas entrevistas, ela é sempre lembrada com personalidade dos partidos políticos, enfim. O senhor é candidato? Já foi convidado, está oficializado, tem partido definido ou não? Não sou candidato, nem pré-candidato. Já fui visitado por lideranças de quase todos esses segmentos, mas eu me reservo a apontar essa definição quando tiver desincompatibilizado o meu cargo. Como eu disse, as regras elas não são equilibradas, e o promotor de justiça, um procurador de justiça, um membro do Ministério Público não pode se filiar a partido político ou o que quer que seja. Só durante o calendário eleitoral? Então, somente quando é desincompatibilizado. Correto. Qual foi o partido mesmo que o senhor disputou, hein? Tantas siglas aí, ó. Na anterior foi o PSC. Foi o PSC, né? Uhum. Sim. Mas logo vencido o pleito eleitoral, eu já também me desfiliei até por força de lei. Então, veja, isso limita bastante, apesar de eu ver meu nome ser indicado em pesquisas e por onde eu vou as pessoas perguntam sobre isso, eu estou limitado ao tempo em que me for reservado, enquanto os demais pretendentes já estão fazendo aí as suas alianças, já estão fazendo seus planos, já estão fazendo suas campanhas, o que não diz quando o uso da máquina pública não é empenhada nisso também, e isso é uma desvantagem, sem dúvida, é um desequilíbrio, e eu não vejo aqui prestígio à democracia. No entanto, mesmo assim, nós avançamos obedecendo às regras, e acredito que Campo Grande, assim, Mato Grosso do Sul e até o Brasil está vivendo um novo momento, e se não foi de todo já nesse ano anterior, acho que na sequência nós veremos sim as pessoas mostrando maior clareza na sua participação política. Ainda voltando ao raciocínio da campanha de 2018, eu elenquei, por exemplo, esse aspecto, né, de um discurso conservador, de resgate de valores, e que funcionou muito bem. A população de Campo Grande compreendeu. Quais outros fatores que o senhor acreditaria ao resultado eleitoral? Aqui de Campo Grande, no caso. Um trabalho de 27 anos. Eu visitei todos os bairros de Campo Grande no período em que fui promotor de justiça, especialmente perante a 27ª promotoria. Pelo menos 90% das escolas era o que me competia, era o que me permitia o meu cargo de promotor da infância e juventude. Então, eu elegi um ambiente de trabalho que saía do meu gabinete para ir lá dentro da escola, para conversar com os pais, conversar com os alunos, com os gestores, numa linha de ação bem ordenada, que é o resgate dos papéis. Não é? Então, manda quem responde. Assim é em qualquer lugar do mundo. Aqui mesmo nesse lugar, nós temos alguém que diz como as coisas funcionam. Essa pessoa é o que responde. Nesse programa, Arthur Mário diz como funciona, mas é você quem responde. Exatamente. Não pode ser diferente. Então, o ECA foi multiplicado, a lei é excelente, mas ele foi ideologicamente deturpado para inverter os papéis. Isso você ouve o tempo inteiro. Não é? Que os filhos mandam mais que os pais, o aluno manda mais que o professor. E lá tem um princípio chamado proteção integral, que foi utilizado a pretexto de proteção integral para promover o caos. Porque essa geração pós-ECA foi estimulada a mandar
sem responder. Você vê na escola esse tempo todo, a gurizada faz o que quer, bate em quem quiser e recebe apenas uma advertência, 2, 10 advertências. Advertência só existe um momento, é a primeira vez que você fala, tá errado, não faz mais. E acabou, a partir dali tem consequência. Mas qual é a consequência nesse sistema alterado? É advertência atrás de advertência, quer dizer, é blefe. E essas gerações, então, aprenderam a não responder, mas querem protagonismo infanto-juvenil. Eles querem ser alvo de todo o benefício da lei, sem o ônus da lei. E isso não existe. Nós vamos levar algum tempo ainda para resgatar. E o que mais me surpreendeu é que não só o gestor, não só o professor, não só os pais querem isso de volta, mas essa gurizada mesmo, elas se sentem desprotegidas, elas se sentem desatendidas quando você não as disciplina, não as limita e não diz onde está certo ou onde está errado e mostra as consequências. Então, graças a esse projeto que a gente vem desenvolvendo, que ele é muito mais do que só aplicar regra em escola, que aliás é lei no nosso estado, é lei no nosso município, em quase todo o estado, e já está para outros estados, ele resgata isso. Não é? Se o conservadorismo é você trazer de volta as coisas no eixo, nós estamos repensando onde é que nós erramos, tem coisas que eu não posso alterar, eu não posso mudar, e na tentativa de alterá-los, nós pagamos um preço muito caro. Nunca mataram tantos jovens, nunca tivemos uma geração tão sem noção e sem direção. Né? Já se fala da geração nem não sabe, nem estuda, nem trabalha. A pretexto de proteger a educação, de proteger a formação educacional, temos regras rígidas contra o trabalho infantil, o trabalho juvenil. E, no entanto, esses mesmos órgãos que impedem essa geração de aprender um ofício lícito, não vai lá no tráfico de droga para tirá-los de lá, não vai na prostituição, não vai na criminalidade. Eu não vejo esses organismos de proteção do trabalho infantil tirá-los do trabalho ilícito, não há nenhuma mobilização nesse sentido, e o que é pior, a pretexto de se proteger para ficar na escola, também não estão fazendo nada em relação à evasão escolar. Nós temos 32% das pessoas abaixo de 18 anos, no Brasil todo, 34% no Mato Grosso do Sul, fora da escola. Não estão estudando, não estão trabalhando, enfim, estão esperando o quê? E o que é pior, nós precisamos ainda trazer de volta os nossos níveis da oferta do ensino na proporção do que já tivemos. Enfim, nós temos muita coisa para reparar e começa repensando onde erramos e retomar de onde paramos. 7h53, alguma pergunta, Alex Nantes? Eu acredito que o senhor esteja insatisfeito, né, com a gestão do prefeito. Por que o senhor quer se candidatar à prefeitura de Campo Grande? O que o senhor pretende fazer com o Campo Grande? Primeiro, porque eu penso que a alternância de poder é um elemento saudável da democracia. E, nitidamente, o que nós temos é uma visão voltada para obras, como sempre. Enquanto as pessoas estão desassistidas, a saúde está desassistida, a educação está desassistida, a infância e juventude está desassistida, você não tem um espaço para atender crianças. Aqui, eu gosto muito da fala da doutora Ângela Costa. Olhe na cidade onde é que tem um parque seguro para uma criança brincar. Ela fala sobre a necessidade das crianças terem ambientes lúdicos para brincar, e nós realmente não temos. Acredito que Campo Grande merece bem mais e começa nisso, né? Trazendo as pessoas como foco principal da administração pública. 7h54, ouvintes interagindo aqui nas redes sociais. Estou muito feliz ao estar ouvindo o promotor Sérgio Harfuch. Já tive a oportunidade de participar em uma reunião no bairro, na escola Abel, na Vida Pioneira. Realmente ele é uma pessoa que pensa na família e nas escolas. Aqui no Facebook, Heloína Paula Braga. Doutor Sérgio Harfuch, qual é o seu principal foco na próxima eleição e que planos o senhor tem para os nossos jovens que ficam nas ruas? Heloína Paula Braga. E temos também no WhatsApp, é o Gil, né? Grande Gil, taxista ali, também mandou um áudio, 99911-9689, WhatsApp da Rádio Hora. Bom dia, Gil. Bom dia, Arthur. Bom dia, bancada aí. Bom dia ao Sérgio Harfuch.
Arthur Mário, só uma pergunta pro Sérgio Harfuch se o perfil administrativo dele vai se aproximar ao do Bolsonaro e o que isso pode trazer de benefício para ele, ele sendo eleito aqui em Campo Grande. E apoiado por quem que ele estaria? Será que iria aí o senhor André Putinelli apoiando ele aí? Ok, Gil, muito obrigado aí, né? Tocando até o nome do ex-governador Putinelli, estaria, né? Se o senhor aceitaria ou se estaria apoiando o senhor, nosso ouvinte, o Gil, taxista ali do Mercadão Municipal. Grande abraço, Gil, e aproveito também para cumprimentar a Heloína, obrigado pelo apoio. Não tenho apoio de ninguém, como já disse, já fui procurado por vários, no entanto, eu não vejo como administrar sem uma convergência de forças. Nós temos 2 momentos, antes das eleições e após essas eleições. Então, seja qual for o campo de conflito, de partidos ou o que quer que seja acerca de interesses, isso tem que acabar com as eleições. É para isso que nós temos um nome. E com a eleição, eu penso que isso deve se terminar, já que todos têm interesse no bem-estar da capital. É claro que o interesse vai ser, sim, receber todo o apoio necessário para que haja o melhor proveito possível para a nossa capital. Eu tenho uma história de um trabalho e penso que Campo Grande também é típica. Eu não posso me comparar a Bolsonaro. Ele tem a sua formação, ele tem uma formação política com muito mais tempo de Congresso. Eu tenho princípios. Se for no que diz respeito a princípios, sim, me modelo, me formo, me fio por princípios que são esses que regem a família, que regem o que é correto, o que é limpo, o que é transparente, e me fio sim por esse lado. Se nessa aproximação de perfil, Gil, você está fazendo esse tipo de comparação, eu aceito a comparação, mas é evidente que Harfuch é Harfuch, Bolsonaro é Bolsonaro. 7h58, vamos dar um pulinho na nossa redação com informações do mês de setembro, várias agendas para este mês. Bom dia, Rafaela Moreira. Bom dia, Arthur. Pois é, setembro é o mês mundial de prevenção ao suicídio, também chamado de Setembro Amarelo. E aqui no estado, a população deve ficar em alerta, pois os índices são alarmantes. Mato Grosso do Sul é o 3º estado com maior número de mortes por suicídio. Os dados levantados pelo Ministério da Saúde demonstram que o estado está nessa posição desde 2015, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Devido aos números, a campanha foi criada em 2015 e faz parte do calendário de ações do Ministério da Saúde e dos estados brasileiros. O mês de setembro é marcado por palestras, conversas, diálogos sobre os transtornos que podem ocasionar o suicídio. A Prefeitura vai estar realizando ações durante todo o mês. Entender que a vida é importante e que ela tem uma razão é fundamental, Arthur. Muito obrigado, Rafaela Moreira. 7h59, outro ouvinte no WhatsApp 999119689. Alô, bom dia. Bom dia a todos da Rádio Hora, bom dia, promotor de justiça, né, Sérgio Harfuch. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Hoje, o nosso ensino público está uma vergonha, porque as escolas estão demitindo professores porque estão acabando com estudo público, igual o senhor acabou de falar, porque nossos jovens estão deixando de estudar e não podem trabalhar. Ou como o senhor, sendo candidato a prefeito, ou até mesmo vendo ser eleito a prefeito de Campo Grande, eu sei que isso aí não estaria, talvez, não todo na sua mão. Mas o que o senhor faria para melhorar a educação em Campo Grande? Porque hoje nossa juventude está desassistida, as crianças estão desassistidas, as escolas municipais estão fechando, estão mandando professores embora e as crianças estão ficando sem aula. O que o senhor faria para melhorar
essa situação, porque infelizmente o nosso presidente está tirando verbas de Universidade Federal, está tirando verbas de onde não deveria tirar. Eu acho que a educação e a saúde pública seria o essencial. E, infelizmente, o dinheiro está saindo desse lugar e ninguém sabe para onde está indo. Mas eu gostaria de saber do senhor, o que o senhor faria pela educação dos nossos filhos em Campo Grande? Tá aí, nosso ouvinte, ele não se identificou, né, Marrom? Infelizmente, né, não deu o nome. Ele faz perguntas e, ao mesmo tempo, também emite opinião aí na área da educação. Desculpa, não sei o seu nome, mas eu venho, nesses 27 anos de Ministério Público, me aproximando da comunidade escolar e ouvindo bastante. E o que eu mais ouvi do profissional da educação é respeito ao seu papel dentro de uma sala de aula. O que mais desmotiva um professor numa sala de aula é o fato dele não conseguir transmitir o conteúdo programático e ser humilhado o tempo inteiro e, em caso de alguma forma tentar se defender, ele acaba respondendo a processos, etc. É o que eu disse, é uma inversão nisso tudo. Eu tenho trabalhado nesses anos todos, não só com essa proximidade pessoal dentro das escolas, mas com oferta de trabalho sugerido pelo próprio profissional da educação. Então, pretendo consolidar isso tudo que eu venho gerado, e como o sistema de trabalho que eu venho trazendo ouvindo sempre o profissional da educação e devolvendo a ele aquilo que ele mesmo entende necessário, eu pretendo ter um conselho escolar que estude e traga medidas de emergência para curto prazo do resgate e da valorização do profissional da educação em Campo Grande, assim também dentro da saúde, para saber o que eu preciso para que esse profissional da saúde seja de atendimento de pronto-socorros ou até com intervenções mais sérias dentro do ambiente hospitalar, atendimento ao público contínuo, isso tudo por conselhos de orientação. Eu penso que, antes de tudo, precisamos sanear as nossas contas e é necessário que isso se passe por uma auditoria, uma avaliação do que tem sido, e aí sim, então, nós começamos a devolver não só a saúde, não só a educação, mas a saúde e a segurança, não é como tem sido dito. Você ouviu um relato agora recente sobre a questão da Semana do Suicídio, porque é que nós temos crianças e adolescentes se matando, e Campo Grande é a terceira capital no país. Algo precisa ser feito por Campo Grande. E é nisso que eu penso, valorização da vida. Nosso ouvinte foi o Reginaldo, portanto, que ligou, fazendo os questionamentos aqui ao Dr. Sérgio Rafucci, a quem nós agradecemos sua presença aqui em nosso Jornal da Hora desta segunda-feira. E assim que tivermos mais novidades aí, né? A legislação eleitoral, portanto, na sua entrevista fica muito claro a desvantagem que o senhor sofre em relação aos outros cidadãos brasileiros, em termos de partido, de filiação, de posicionamento político. Né? Ser procurador de justiça o impede de uma postura cidadã, né? E fica em desvantagem, como foi no caso da campanha do Senado. O senhor fez a campanha do Senado, quantos dias foram apenas? 20 dias só. Só 20 dias? Fica em desvantagem, portanto, a sua condição de procurador de justiça diante dessa legislação, né? Até porque uma das dificuldades que eu enfrentei foi em relação à liderança do meu próprio partido, que por hora me direcionava para uma coisa e para outra. Isso trouxe para as pessoas uma confusão, até mesmo acerca do que é que eu pretendia ou não. O fato de você ficar à mercê da liderança do partido exige que ou você assuma o controle de um partido, ou então você está sujeito a essas intempéries. São coisas que dificultam levar ao eleitor uma proposta clara e segura. Exatamente essas intempéries que a legislação eleitoral admite. O senhor tem que deixar aquele recado mesmo, me aguardem, né? Março ou abril
No período das janelas eleitorais, da janela eleitoral, Pra março, né? Final de março, depende da semana, mas a anterior caiu na primeira semana de abril, talvez na última semana de março. Na última semana de março, o senhor pode se posicionar? Sim, a partir dali. Em termos de partido político e de candidatura, né? De pré-candidatura, né? Sim, pré-candidatura. Doutor Refúgio, foi um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal da Hora, e já renovando o convite assim que tivermos novidades aí, portanto, né? Fica garantida, portanto, a sua informação na pergunta do Alex Dantes, né? A candidatura, até o momento, né? Vai acontecer, né? Que seus eleitores, e que foram representativos, foram quantos mil votos em Campo Grande? 165 mil. Isso em Campo Grande? Só em Campo Grande. Só em Campo Grande. E no estado todo? 294 mil no estado todo. No estado. Parabéns pela coragem, né, de estar defendendo suas ideias, e temos certeza de que nós temos, enquanto veículo de comunicação e que interage aí com o povo, especialmente a Rádio Hora, nessa postura de preservação de valores e de uma comunicação transformadora, de que o pensamento conservador, em alguns aspectos que o senhor traz, é muito importante para Campo Grande e o Brasil, né, o Mato Grosso do Sul, neste momento de tantos gargalos que estão abertos na nossa sociedade. O senhor deixou muito claro, e os ouvintes poderão acompanhar nas redes sociais, depois da entrevista, né, e no nosso site horanoticias.com.br, aquilo que o senhor faz de diagnóstico na sociedade brasileira, não só nessa questão da criança, do jovem, do adolescente, aí o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas outras mazelas com as quais o senhor discorda, e grande parte da população também. Um bom dia. Um bom dia. 8h07, continue ligados aqui a Vivian Krajewski com o Bom Dia 92, e ao meio-dia, Giro Rondon com o Giro Notícias. Jornal da Hora. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.